gostaria aqui, em rápidas pinceladas, lembrar a mensagem do Papa Francisco para esse 54º Dia Mundial das Comunicações, que tem um título tirado do livro do Êxodo: para que possas contar e fixar na memória, a vida se faz história. A mensagem do Papa é muito bonita e dedicada ao tema da narração. Aqueles que quiserem ler a mensagem completa, é muito interessante, está no site do Vaticano. E o Papa começa na introdução dizendo para nós que, para não nos perdermos, nós precisamos respirar a verdade das boas histórias, das histórias que nos edifiquem e não daquelas que destroem. Histórias que ajudem a reencontrar as raízes e a força para podermos prosseguir juntos. Porque nós temos necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que habita em nós. Uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura. Conte a nossa participação nesse tecido vivo e revele a trama dos fios pelos quais estamos ligados uns aos outros. E segundo o Papa, o homem é um narrador, podemos dizer um contador de histórias, porque as narrativas marcam a nossa vida, formam as nossas convicções e comportamentos e podem nos ajudar a compreender e dizer quem somos. E com a imagem de artesãos, o Papa lembra que nós não só tecemos roupas, mas nós tecemos textos, nós tecemos histórias, porque é o único ser que tem a necessidade de narrar-se a si mesmo para guardar a própria vida. Mas o Papa também lembra que nem todas as histórias são boas, que muitas são utilizadas para proveito próprio ou a serviço do poder, porque essas histórias têm vida curta. As que permanecem são aquelas histórias boas, capazes de ultrapassar os limites do espaço e do tempo e que permanecem sempre atuais porque alimentam as nossas vidas. E ele também fala que nós vivemos hoje numa época com sofisticada falsificação. E por isso precisamos de ter a coragem para rejeitar as histórias falsas e perversas e também de sabedoria para criar histórias belas, verdadeiras e boas. E de paciência e discernimento também precisamos para descobrir as boas histórias que nos ajudem a não perder o fio da meada no meio das muitas confusões de hoje. E ele vem lembrar também para nós, um terceiro ponto, que a Bíblia é a história das histórias. Nós podemos dizer que a Bíblia é como que um álbum de fotografia de pessoas, de povos que viveram em meio às alegrias e também às tribulações. E ele lembra que desde o início a Bíblia mostra que Deus é o Criador e o narrador, que através da sua fala Deus chama todas as coisas à vida. E o ponto alto desse chamado é quando ele cria o homem e a mulher para serem geradores de história com ele. Mas ele fala, a Bíblia também mostra que nós não nascemos perfeitos. Então nós precisamos continuamente de ser tecidos e refeitos por causa da nossa fragilidade. Mas que a vida nos foi dada como um convite para continuar tecendo esta estupenda maravilha, como ele diz. E que no centro dessa história está Jesus, que leva à perfeição o amor de Deus pelo homem e ao mesmo tempo a história de amor do homem por Deus. E ele vem mostrar no quarto ponto que uma história que se renova, que a história de Jesus não é patrimônio do passado, é a nossa história sempre atual. Depois que Deus se fez história, toda a história humana é, de certo modo, uma história divina. E por isso cada história humana tem uma dignidade incancelável. Veja que bonito. Cada história humana tem uma dignidade incancelável.
Por isso ele fala que a humanidade merece narrações que estejam à altura, merece histórias que estejam à altura da fascinante dignidade a que Jesus nos elevou. E depois, no último ponto, ele coloca uma história que nos renova, que em cada grande história entra em jogo a nossa história. Quando lemos a Sagrada Escritura, a história de santos, ou de tantos outros textos que revelam a alma do ser humano, o Espírito Santo fica livre para poder escrever no nosso coração, recordando aquilo que nós somos aos olhos de Deus. E aqui, um texto bonito com o Papa salienta: quando fazemos memória, quando recordamos, quando deixamos passar pelo coração o amor que nos criou e nos salvou, quando colocamos amor nas nossas histórias diárias, quando tecemos a misericórdia, as tramas dos nossos, com misericórdia, as tramas dos nossos dias, nesse momento nós estamos mudando de página. Já não ficamos presos a lamentações ou tristezas, mas abrindo-nos aos outros, abrimos-nos ao próprio olhar divino, o olhar do divino narrador, o único que tem o ponto de vista final. E assim nos aproximamos dos irmãos e irmãs que conosco são atores da história de hoje. Ele fala assim, porque ninguém é mero figurante no palco do mundo. Ninguém é mero figurante no palco do mundo. E no final, ele faz aí de um modo muito bonito, né? Ele fala: confiemo-nos a uma mulher que teceu a humanidade de Deus no seu seio, a Virgem Maria, que tudo guardou meditando no seu coração. Peçamos ajuda àquela que soube desatar os nós da vida com a força suave do amor. Vamos então agora, nesse dia de Nossa Senhora Auxiliadora, mês de maio, dedicado à Mãe de Jesus e Nossa Mãe, vamos então encerrar rezando esta oração que o Papa Francisco fez no final da mensagem para o Dia Mundial das Comunicações. E esta oração, pedindo a proteção de Maria em todo esse momento de pandemia que vivemos, e pedindo também para todos os comunicadores, especialmente todos os agentes da pastoral da comunicação. Ó Maria, mulher e mãe, vós tecestes no seio a palavra divina, vós narrastes com a vossa vida as magníficas obras de Deus. Ouvi nossas histórias, guardai-as no vosso coração, e fazei também vossas as histórias que ninguém quer escutar. Ensinai-nos a reconhecer o fio bom que guia a história. Olhai os muitos nós em que se emaranhou a nossa vida, paralisando a nossa memória. E pelas vossas mãos delicadas, todos os nós podem ser desatados. Mulher do Espírito, Mãe da confiança, inspirai-nos também. Ajudai-nos a construir histórias de paz, histórias de futuro, e indicai-nos o caminho para as percorrermos juntos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.